como em português, em espanhol também nós temos variações dos usos dos porquês, né? Existe o porquê separado, junto com acento, junto sem acento, enfim. Nesse vídeo eu vou te ensinar as diferenças e quando e como usar cada um deles, tá? Então fica ligado e bora lá! Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é André Siviero, eu sou o professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, pessoal, vamos começar então explicando o uso do porquê com acento e escrito tudo junto, tá? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que em espanhol não existe o acento circunflexo igual existe em português, né? Aquele chapéuzinho, sabe? Então assim, o acento em espanhol vai ser sempre o agudo, tá? Ou a chamada tilde, como falamos em espanhol. Mas o ponto é que não é porque tem o acento agudo, né, que a sua pronúncia vai ser aberta. Nós não dizemos porquê, né? Porque é como falaríamos em português se tivesse um acento. Mesmo com acento agudo, ele vai ter esse som mais fechado. Dizemos porquê, vale? E quando é que nós vamos usar o porquê com acento escrito tudo junto em espanhol? Seguinte, ele vai ser usado quando nós estivermos nos referindo a um motivo, a uma causa, tá? Por exemplo, em la vida todo tiene um porquê. Ou seja, na vida tudo tem um motivo, uma razão, um porquê, né? Então assim, em muitos casos, quando a gente vai falar sobre o uso do porquê com acento e escrito dessa forma, ou seja, tudo junto, né? A palavra razón também se encaixa. Tá? Então é uma boa dica aí para você fazer essa associação. Nessa frase que eu falei, por exemplo, você poderia substituir o porquê com acento, né, escrito tudo junto, pela palavra razón, certo? Ficaria en la vida todo tiene una razón. Percebe como se encaixa certinho? O contexto é o mesmo, né? Então faz essa associação que isso vai te ajudar. Vamos falar agora sobre o uso do porquê também com acento, só que escrito de forma separada, né? E vocês vão perceber que ele tem um contexto totalmente diferente, tá? Vamos lá. O porquê com acento e escrito de forma separada, a gente vai usar quando quiser fazer uma pergunta, tá? Por exemplo, ¿por qué no me dices el motivo de esta pelea? Um exemplo, né? Então tá bem claro aqui que nesse exemplo eu tô fazendo uma pergunta, certo? Eu quero entender o porquê, o motivo dessa briga, né? Nesse caso, então, quando a gente vai fazer uma pergunta, nós usamos o porquê escrito de forma separada e com acento. Tá bom, André, já entendi aí o uso dos porquês com acento, né? Mas e os porquês sem acento? Como é que funciona isso? Quando é que eu uso o porquê sem acento? Junto, separado? Enfim, antes de eu te explicar essa questão, se você tá gostando desse vídeo, eu queria te pedir de coração para que você deixasse o seu like, tá? Isso é super importante para nós, né? É dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ou seja, ele vai entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Então, indiretamente você vai estar ajudando outras pessoas, deixando o seu joinha. Então, conto com a sua colaboração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também. E ativa o sininho de notificação para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que a gente fizer, né? Já que toda semana a gente traz novos vídeos aqui pro canal. E se você não ativar o sininho, pode ser que saia vídeo novo e você nem saiba, tá? Então ativa, que é super importante. Aproveita também, se você ainda não segue a gente nas outras redes sociais, @você falando espanhol, segue a gente por lá, porque a gente compartilha conteúdos, né, desafios, você conhece um pouquinho mais da minha rotina também, enfim. Então aproveita e segue a gente por lá também, vale? Bom, seguindo aqui com o nosso vídeo, chegou a vez de entendermos quando usar os porquês sem acento, né? Então vamos lá, vamos falar do porquê sem acento escrito tudo junto. Essa palavra a gente vai usar principalmente para responder perguntas e também para explicar alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo. Estou enojado porque não queres viajar comigo. Então aqui está muito claro o que está acontecendo aqui nessa situação. Eu estou explicando o motivo, o porquê de eu estar bravo com você. Eu estou bravo porque você não quer viajar comigo. Então, nesses casos, nós usamos o porquê escrito tudo junto e sem acento. E chegamos ao nosso último porquê da aula de hoje, né? Que é o porquê sem acento e escrito de forma separada. E quando é que a gente vai usar essa palavra? Em qual contexto? Bom, eu vou te dar uma dica para você saber quando usar o porquê sem acento e separado. Essa dica funcionou bastante para mim, tá? E espero que te ajude também. Que é o seguinte, é você pensar se a palavra porquê
no contexto que ela está inserida, se ela poderia ser substituída por pelo qual ou pela qual, tá? Vou dar um exemplo. Há vários temas porque estamos muito preocupados. Ou seja, exemplo bem clássico. Eu consigo substituir a palavra por pelo qual? Sim, né? Vários temas pelos quais nós estamos preocupados. Então, nesse contexto, nós usamos o porquê separado e sem acento. Bom, pessoal, então é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Vale frisar que existem outros contextos também em que podemos usar essas palavras, tá? Não somente esses que eu ensinei, é um tema bem complexo, mas eu quis trazer esse tema complexo, que normalmente as pessoas na hora de explicar enchem a cabeça dos alunos de regrinhas, né? Eu tentei transformar esse tema em uma maneira simples e objetiva de explicar para vocês, vale? Espero que eu tenha conseguido. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de contar o que vocês acharam do vídeo, se ficou claro aí a explicação. E deixem também sugestões para os próximos vídeos, vale? Isso é muito importante, eu sempre fico lendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Bueno, esse é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!